Hebreus capítulo 12, versos de 5 a 11. Hebreus 12, versos de 5 a 11. Hebreus, nós não temos ainda um escritor específico, né? Foi escrito por alguém. Por isso que o texto está dizendo que ao escritor de Hebreus, né? Então nós não temos uma referência, não temos alguém que escreveu. Porém, é inspirado por Deus esse livro. Essa carta é uma carta geral, né? E ela fala muito forte aos nossos corações, né? Hebreus 12, de 5 a 11. Só para facilitar o som aqui, que talvez possa dar interferência. Bom, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia ou acessando, nós temos aqui um texto que fala sobre disciplina. Às vezes a gente fala que a disciplina, essa palavra está muito ligada à ditadura, está muito ligado a alto nível, está muito ligado a não errar. Mas eu e você precisamos entender que essa palavra foi Deus que criou. Assim como Ele criou eu e você, Ele criou um padrão para que eu e você pudéssemos viver. E não é um padrão desleixado, não é um padrão de qualquer maneira, não é um padrão fraco. É um padrão, como nós vemos falando, né? Até falamos isso domingo passado ou quarta-feira, não me lembro, mas um padrão Cristo, não um padrão FIFA, né? Padrão Cristo, aquele padrão que não tem oscilação, né? Naturalmente, nós somos inclinados a não nos submetermos, a não submissão. Não é? Por quê? Porque nós temos uma natureza rebelde. E essa natureza não foi você que começou, foi Adão e Eva. Então nós temos, originalmente falando, pais rebeldes. Fomos gerados na rebeldia. Por isso que Paulo fala muito nas suas cartas de que nós fomos gerados na desobediência, ou melhor, no pecado. E que esse pecado era originalmente chamado de desobediência, ou seja, naturalmente, Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus. E aí nós herdamos essa natureza desses nossos irmãos, né, os primeiros, né, no mundo. E o homem, ele nasce com uma natureza rebelde, e sendo rebelde, ele é semelhante a um animal, ou um jumento selvagem, como diz Jó. Né? Se você olhar lá em Jó, capítulo 11, você vai ver que ele fala que nós somos jumentos selvagens. Isso é muito desagradável, né? E humilhante. Se nós não tivermos um coração aberto para entender isso, a gente vai viver sempre ofendidos quanto à classificação que Deus dá na sua palavra em relação a quem não ouve Ele, a quem desobedece a Ele. Olha o que diz lá Isaías 53, 6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O caminho do homem natural é o caminho que? É o caminho que vai em oposição ao que Deus mostra, ao que Deus quer, à vontade de Deus, né? E nós precisamos entender que se nós nos submetemos a Deus, nós iremos o quê? Não só ouvir, ter o resultado da submissão, da obediência, como também sermos prósperos em tudo o que nós empreendemos. E mesmo convertidos, a nossa natureza rebelde não foi embora. Preste bem atenção nisso. Mesmo convertidos, a nossa natureza rebelde, ela não sumiu, né? Ela não foi erradicada como a poliomielite no Brasil. Não existe mais poliomielite no Brasil, ou seja, paralisia infantil. Né? Por quê? Porque foi erradicada. E pudera Deus ser erradicado de nós a rebeldia, né? Mas infelizmente não. Né? E
nós recebemos, quando nós convertemos a Cristo, ou melhor, quando convertemos a Cristo, quando Jesus nos toma como seu filho, nós passamos a ter uma nova natureza. Mas a velha continua labutando com a nova vida. A velha natureza continua sendo o nosso, a nossa parte negativa, as trevas, né? E nós necessitamos de disciplina e correção. Às vezes a disciplina, como diz o texto, pode ser dolorida, mas ela vai trazer benefícios, né? Precisamos entender. E aí, como entender que uma disciplina que eu acho que é ruim para mim, como entender que ela vai fazer bem? Como entender que vai me trazer benefícios, né? Guarda uma coisa, o grande propósito da disciplina e da correção é trazer-nos a sujeição ao Pai maravilhoso que nós temos. Ah, mas esse pai, ele é carrasco, ele é um pai maldoso. Mas por quê? Será que o seu pai não é carrasco? Será que o seu pai não é maldoso ou foi maldoso? E você transfere isso para Deus? Saiba que Deus, ele é maravilhoso. Ele é um pai que ele supera os nossos pais, né? Então vamos entender alguma coisa baseado no texto. Hebreus 12, de 5 a 11. Eu vou ler numa versão que ela é mais forte, né? E nós vamos entender de qualquer maneira. E estais esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos? Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido. Pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção de seu pai? Mas se estais sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda a obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Esse texto eu já poderia fechar a Bíblia e deu, né? Ele fala muito forte algumas coisas que nós precisamos compreender. E o que significa se submeter? O que significa se submeter à vontade de Deus? E aí, observando o texto com maior cuidado, nós percebemos que o autor mostra que a disciplina e o treinamento faz parte natural de um relacionamento entre um pai e um filho. Não é? Esse tipo de relacionamento disciplinar tem a ver com o relacionamento de um pai e de um filho. Não é? Deus deseja ter conosco esse tipo de relacionamento. Deus deseja ter conosco um relacionamento de pai e filho. Por isso, dentro a disciplina. Né? Eu e você precisamos entender que esse treinamento ele tem algumas características. E as seguintes palavras embutido nessa disciplina paternal. Né? Tribulações, tristezas, acontecimentos negativos, provas, e etc. Tudo seguindo a esse padrão significa uma disciplina. Nem tudo é um infortúnio na sua vida. Nem tudo é você que está sendo pressionado pelo diabo. Nem sempre você está sendo cobrado, como muitos de nós imaginamos, pensamos e sentimos. Saiba que você precisa entender na palavra de Deus algo que deva estar pesando demais nas suas costas. Às vezes você bota muito peso desnecessário na sua vida,
achando que Deus é mau, que Deus ele é um Deus pesado demais para ser seguido. Enfim, sabe que talvez seja o seu medo de se ajustar a um padrão mais elevado. Talvez seja vergonha, talvez seja indisciplina, talvez seja um desafio que você não quer sair da sua zona de conforto. Porque disciplina exige-se sair de uma zona frouxa e se colocar numa zona mais apertada. Por isso que a Bíblia, por isso que Jesus ensina sobre a porta larga e a porta estreita. A porta larga não é porque tem os gordinhos, porque porta larga e estreita não é por gênero, por característica, mas é por uma só qualidade ou virtude, santidade. Então, a fina, a porta estreita, é para quem é santo, para quem busca ser santo como ele é santo, né? E aí, é muito especial a gente poder entender que o Senhor nutre em nós a ideia de submeter-nos a Deus como um pai. É muito importante e especial saber que nesse relacionamento ele quer oferecer o seu cuidado, ele quer oferecer o seu amparo, ele quer oferecer as suas mãos, ele quer oferecer a sua capacidade ou capacitação, para que você evite o caminho do mal, para que você não permaneça no caminho da morte, mas que você saia do caminho da morte e vá para o caminho da vida. E isso nós temos que entender que tem algumas conotações. Algumas conotações quanto à disciplina de Deus. Por isso, do título da mensagem que você pode ver aí no Facebook ou que você recebeu no grupo, que é Alinhados à Disciplina de Deus. É alinhar a uma disciplina santa, é alinhar a uma disciplina correta, é alinhar a uma disciplina que não causa dano, a menos que você queira andar longe dessa disciplina. E a primeira coisa que a gente vê nessa disciplina que o Senhor, como Pai, mostra, é que ela significa o quê? Significa uma aceitação ao soberano direito de Deus em fazer conosco o que Ele bem entende. Eu aceito a soberania do Senhor. Eu dou o meu direito a Deus dele fazer o que Ele bem entende. Né? Eu não quero que a minha vontade prevaleça, e sim a de Deus. Olha o que diz a Bíblia em Salmo 39, 9. E aí eu coloquei aqui numa tradução original para a gente poder ir direto no cerne do negócio. Emudeci, minha boca não abri para reclamar ante o que fizeste. Fiquei quieto. Deus está fazendo? Então, deixa eu ficar quieto no meu canto. O cristão tem o dever de não retrucar quando Deus começa a disciplinar, quando Deus começa a fazer, quando Deus fala, quando Deus opera. E ele tem que ficar em silêncio quando estiver passando pelas mais intensas provas e aflições dessa vida. Ah, pastor, tá de brincadeira, né? Eu estou sendo martelado, eu estou sendo prejudicado e ainda tem que ficar quieto? Sim. Porque, veja bem, quem é você e veja quem é Deus. Então você perdeu. Não tem nem comparação. O que Deus faz, a Bíblia diz que é perfeito. Então se é perfeito, e a vontade dele é perfeita, boa e agradável, não tem nada de mal. Significa então que eu tenho que me submeter de fato. Isso é possível somente se pudermos ver a mão de Deus nessas aflições. Quando você vê que foi o fulano, foi o ciclano, quando você começa a tentar encontrar o culpado para o que você está vivendo, passando, até você mesmo se culpando por ter deixado acontecer isso ou aquilo, está errado. A questão é, o que Deus quer com isso? O que Deus vai fazer comigo? O que Deus está falando? Senhor, o que queres de mim? Pode ver na Bíblia, muitos homens de Deus que estavam passando pela prova, eles estavam perguntando, tá Deus, o que tu queres que eu faça? Sabe que nós temos que nos submeter mais a Deus do que ficar retrucando e nos rebelando, querendo achar uma resposta para o que não tem questionamento. Não se questiona a vontade de Deus.
né? Olha o que diz lá em 2 Samuel 16, de 10 a 12. Esse texto ele fala, nós já falamos, já pregamos sobre esse texto, né? E olha o que diz lá. Mas o rei disse: que é que você tem com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abisai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais este benjamita, deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Ele não impediu o Zeruia a jogar pedra nele, a praguejar ele. Não que ele recebeu passivamente a maldição do outro, mas que ele entendeu que aquela palavra maldita, que aquele apedrejamento vinha de Deus. Sabe por que ele entendeu isso, gente? Presta bem atenção, ele entendeu isso porque ele tinha discernimento de espírito. E para ter discernimento de espírito, precisa andar com o Senhor. Precisa entender quem está falando. Às vezes você fica andando, perambulando para lá e para cá, e não tira tempo com Deus, e quer ouvir Deus. Às vezes você não está nem aí com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com a obra de Deus, e quer ter sabedoria em falar. Quer ter um know-how, né? Vamos pôr assim, para dar opinião ou dar conselhos. Na multidão de conselhos há sabedoria, mas não na multidão que você dá, assim naquele que você recebe. Na multidão dos conselhos que você tem recebido de Deus, por meio de outras pessoas, você começa a ser sábio. Né? E Davi, ele se submetia à vontade de Deus. Por mais que tinha lá no meio, né, do povo pessoas querendo aniquilar Zeruia, os filhos de Zeruia, ele falou, não, deixa. Ele está me amaldiçoando porque ele está no direito dele. Vem de Deus esse negócio. Aflito, angustiado pela situação, por essa traição do próprio filho, Absalão, né, Davi se submeteu à vontade soberana de Deus. Ele sabia que era Deus que estava permitindo aquilo. Então ele ficou quieto. Ele recebeu e reconheceu que Simei, né, aquele Zeruíta, ele reconheceu que esse homem não estava amaldiçoando, ou não tinha tido a permissão de Deus, ou não tinha tido a permissão, né? Para ele estar amaldiçoando daquele jeito, ele tinha a permissão de Deus para fazê-lo, né? E o que é importante dizer aqui, preste atenção, com algumas raras exceções. A disciplina é necessária. Para quê? Para trazer-nos a esse nível espiritual que Davi tinha e manter-nos ali alinhados com o plano de Deus. Davi tinha um alinhamento com o Senhor. Davi tinha uma amizade ou uma comunhão plena com o Senhor. Para quem tem carro, conhece carro e tudo, para que nós alinhamos o pneu, as rodas? Para que nós balanceamos as rodas? É para poder não gastar, né, o pneu de maneira errada. Né? E ter o quê? Uma estabilidade. Manter-se alinhado. Mas aí nós encontramos buraco, nós encontramos quebra-mola, depressão e tudo mais, que vai desalinhando. Essas depressões, elas são literalmente depressões, são problemas que causam na nossa vida. Esses quebra-molas são momentos tensos da nossa vida, e os buracos são os pecados que nós muitas vezes escorregamos e caímos. E aí desalinha a nossa vida. Nós precisamos o quê? Sempre ter em mente o alinhamento no Senhor. Segunda coisa, o que significa me submeter? Significa renunciar à minha própria vontade. Não tenho vontade. A partir do momento que eu entreguei minha vida a Cristo, a partir do momento que eu optei em andar com Cristo, independente se eu me entreguei, mas se eu quero andar com Cristo, eu tenho que quê? A minha vontade, amassei que nem um papel, joguei fora. Eu renuncio a
tudo o que eu quero, eu renuncio a tudo o que eu penso, eu renuncio a tudo o que eu faço e passo a me submeter ao padrão Deus, não ao padrão FIFA. Submeter-se ao Pai se pressupõe, né, uma entrega, uma resignância de nós mesmos a Ele. Olha o que diz Levítico 10, de 1 a 3. Lembra desse texto? Também nós já pregamos aqui que aqueles filhos do profeta Eli, que estava meio, né, encharcado o pé lá, e eles foram oferecer oferecer sacrifício, fogo estranho no altar do Senhor. Né? Nadab e Abiú, filhos de Arão, filhos de Arão, tá? Não é filhos de Eli, não, filhos de Arão, que era sacerdote também. Pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, nem que tivessem sido autorizados. Sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isso que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Arão, porém, ficou em silêncio. Por quê? Porque Arão, ele tinha caráter. Arão, ele entendeu que foi da vontade de Deus. Agora, como seria para nós se a gente perdesse um filho, uma filha ou alguém da nossa família porque pecou contra Deus? Sabe o que acontece dentro das nossas igrejas às vezes? Alguém pecou e eu vou condenar essa pessoa pro resto da vida. Eu me lembro uma vez que uma pessoa chegou a nós, lá em Passo Fundo, e disse que ela não era digna de nada. Ela chegou, ficou na igreja lá há pouco tempo e ela tinha muita dificuldade para se conectar com a gente. Por que você é assim? Ah, porque um dia alguém na igreja tal falou que eu estava condenado pro resto da minha vida. Que coisa, não tinha? Olha, isso é uma palavra maldita e acaba com a vida de alguém, né? Quando acontece uma coisa dessa, a igreja precisa reparar esse dano, certo? Aí considere aqui as circunstâncias desse contexto, que os dois filhos de Arão, provavelmente embriagados, né? Você vê lá nos versos de 8 a 10, eles foram repentinamente mortos, ou seja, continuaram pecando contra Deus e foram destruídos irremediavelmente, conforme diz Provérbios capítulo 29, certo? O pai deles não havia recebido qualquer conselho que preparasse ele para isso. Eles foram mortos assim, ó, pá! Ele ficou atônito, mas ele não abriu a boca. Por quê? Porque ele sabia que vinha de Deus aquele julgamento. Ele sabia. Uma coisa que eu e você precisamos prestar muita atenção, tá? Se você se coloca na brecha para realizar algo das mãos de Deus, Deus te mandou fazer algo e você negligencia isso, primeiro que você vai ver lá no capítulo 2 de Hebreus que você está negligenciando tão grande salvação. Segundo, que você pode ser equiparado a Arão, que perdeu alguém na sua casa por conta da desobediência. Tá certo? Se a sua vida, você está passando por uma situação inesperada, você tem até o direito de expressar tristeza, angústia, dor, mas nunca blasfemar contra Deus, nunca praguejar, né? Sabe que eu e você precisamos desse conselho. Abra mão do seu orgulho e ceda ao oleiro de vidas, sabe? Seja o barro nas mãos do oleiro. Barro não fala nada, vaso não fala nada. Vaso, ele é usado, certo? Ele é usado. Renuncie à sua vontade própria, tome o jugo de Cristo. E a Bíblia diz que o jugo dele é leve, é suave, porque ele é o quê? Ele é manso e humilde de coração, né? Você vê isso lá em Mateus 11, 29. E fala então
para Deus o seguinte, fale para o Senhor o seguinte, Deus, eu não compreendo todas as coisas, mas eu renuncio minha vontade para que a tua perfeita vontade seja prevalecida na minha vida. Fale isso para Deus. Gaúcho que é gaúcho não se mexe em qualquer coisa, não. Principalmente no que diz respeito à vontade de Deus. E uma outra coisa que eu penso aqui, vejo que alinhados à disciplina de Deus em Hebreus 12, de 5 a 11, o que significa se submeter a Deus? Significa um reconhecimento da justiça e da sabedoria de Deus em relação a todos os nossos esforços, os esforços de Deus para conosco. Significa eu reconhecer a justiça e a sabedoria de Deus em todos os esforços dele. Tudo que ele faz por mim, né, tem justiça e tem sabedoria. Significa que eu estou plenamente amparado. Plenamente amparado. Né? Olha o que diz o salmista aqui, no Salmo 119, 75. Bem sei que justas são tuas sentenças e que com razão me afligiste. Sabe, aqui está reconhecendo. Davi reconhecia a disciplina de Deus como sendo algo bom, algo poderoso. Quando eu e você somos disciplinados por Deus, se nosso coração estiver magoado com alguém, você vai transferir naturalmente, consequentemente, essa mágoa para Deus. E aí você vai fechar seu coração e não vai ouvir o que Deus tem a dizer. Sabe que a Bíblia, em Hebreus, que nós lemos aqui, fala que você não é filho, então. Fala que você é bastardo. Porque Deus disciplina e corrige quem é filho. E quem aceita é o filho. O filho que aceita a disciplina como sendo algo bom, benéfico, esse aí vai para o bem. Né? Agora, aquele que é rebelde, que tudo quer achar uma justificativa de Deus contra Deus, para começar, que a gente não tem nem que levantar nenhuma palavra contra Deus, nenhuma pergunta, nenhum questionamento que Deus faz ou deixa de ser. Não existe suposição para Deus, existe certeza. Né? E o Senhor, Ele é sábio e justifica os seus filhos. Ele justifica os seus filhos pelo caráter que Ele tem. Né? Então que eu e você possamos orar como Davi orou, dizendo o seguinte, ó Eterno, Tu és justo, e fidedignos são teus julgamentos. Salmo 119, 137. Olha, em todas as circunstâncias que vêm sobre nós, temos de atribuir a justiça àquele que tem poder, aquele que tem, que envia para nós todas as coisas. O Senhor é justo. Ele não fala assim, ó, minha é a justiça, minha é a vingança. Ele vai fazer as coisas no tempo dele. Se é uma verdade absoluta, o juiz de toda a terra não pode cometer erros. O juiz de toda a terra não pode cometer erros. Então ele não está cometendo erros em relação à sua vida. Pelo contrário, ele está cumprindo a palavra e da melhor maneira possível, em amor. Né? Isso é muito especial. O exemplo claro é o povo de Israel que foi para o cativeiro. Eles estavam sendo avisados, olha, obedeçam. Se vocês não obedecerem, vocês virão para o cativeiro, vocês serão aprisionados pela própria escolha de vocês. E aconteceu. Né? Olha o que diz Neemias, capítulo 9, verso 32 e 33. Ele declara uma coisa muito importante. Agora, portanto, nosso Deus, ó grande Deus, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os reis e sobre os nossos líderes, sobre nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até hoje. Em tudo o que nos aconteceu, foste justo, agiste com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. O que ele estava fazendo aqui? Ele reconheceu a infidelidade do povo, ele se colocou junto do povo, infiel a Deus, mas o Senhor justo. E o que Romanos, capítulo 3, se não me engano, Paulo fala que seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, é de nossa natureza sermos mentirosos e injustos. Né? Por isso que quando eu reconheço Jesus como meu Senhor,
Quando eu reconheço o senhorio de Cristo, ele passa, a vontade dele passa a ser a minha vontade e ele me transforma de injusto para justo, né? Pelo sangue do Cordeiro. Né? Deus não pode fazer nada de errado e nada de injusto. Né? Por isso, quando Deus nos disciplina, devemos reconhecer a justiça dele, reconhecer o senhorio dele. Uma outra coisa, o que significa disciplina a Deus? Significa reconhecer o cuidado e o amor da parte de Deus por nós. O cuidado e o amor. Não é? Existe uma submissão amuada e uma submissão estimulante. Né? Existe uma submissão fatalista que que tem a seguinte atitude: essa situação é inevitável, portanto me renderei a ela. Ou seja, não vê nenhuma outra possibilidade de submissão. Não, tem que ser essa. Sabe que muita gente entende a submissão a Deus como uma luta de MMA. É isso mesmo. Quando o camarada faz lá, dá um armlock, né, um golpe lá que vai torcer a perna ou o braço, e não tem como mudar essa situação, o que ele faz? Ele dá uns 3 batidinhas assim, para quê? Para dizer, ó, não aguento mais. Tem gente que acha que Deus faz isso e não tem saída. Aí, sabe como que ele vai obedecer Deus? Submission é o nome da luta. Vai se submeter de uma maneira escravizada. Vai se submeter por obrigação, apanhando, né, achando que nunca vai superar. Sabe que às vezes você está vivendo uma vida assim, ó, escravizada pelos seus próprios pensamentos, achando que você sempre é submisso à sua situação. Ei, abra seu olho, levante a sua cabeça, entenda que a submissão a Deus é amor a Deus, é respeito, temor a Deus, é dedicação total a Deus. Não é fraqueza, não é frouxidão, não é covardia. Sabe que muitos homens se mostram covardes quando ficam na sombra das suas mulheres. Muitas mulheres se mostram pseudo-submissas na sombra dos seus maridos. Isso é uma confusão tremenda. Por isso que a gente encoraja você a fazer Casados para Sempre, que você vai ver que vale a pena ajustar o foco do seu casamento, ajustar o padrão do seu casamento. Às vezes o seu padrão de casamento você é o bichinho da goiaba e a sua mulher é a rainha da Inglaterra. Porque o seu coração é medíocre, porque o seu coração é pequeno, o seu coração, a maneira como você vê você mesmo, sabe o filme do Shrek? Pois é, tem aquela princesa e você é o sapo. Te levante, homem, acorda, vivente, entenda que você tem o seu lugar. E mulher, entenda que você também tem o seu lugar. E não é menos. É o lugar que Deus quer que você esteja. Junto, equilibrado. Por isso que você saiu da costela, não do pé. Nem da cabeça, hein? Tu nasceu da costela, da lateral. Certo? Pois bem, reconhecer o cuidado e o amor de Deus por nós. E nós, quando nós reconhecemos isso, nós reconhecemos de maneira grata, que recebe com gratidão tudo o que Deus faz e tem o prazer de enviar a nós. Ele tem prazer de nos moldar. E você tem que ter prazer de saber que é Deus que está fazendo. Porque ninguém é tão visado por Deus do que você, tchê. Olha o que a Bíblia diz em Salmo 119, 71. Foi benéfica a minha aflição, pois me conduziu a aprender teus estatutos. Olha que coisa boa. Apertou o cerco para Davi, ele foi lá na Bíblia. Apertou o cerco lá de Davi, ele foi na presença de Deus. Quantos de nós não passamos aflições e vamos buscar Deus? Só que não permanecemos, esse é o problema.
A gente vai, busca Deus e, ai Senhor, e levanta a mão e tal. Deus resolve o nosso problema ou nos ajuda a entender o problema. Depois eu começo a fazer tudo de novo. Por isso que nós passamos por aflições contínuas. Porque vai e volta, vai e volta, vai e volta. Deus está querendo te ajustar, meu filho. Deus está querendo te moldar. Deus está querendo alguma coisa contigo, não é não? O salmista viu a sua disciplina, né, de Deus com os olhos da fé. Com os olhos e percebeu o amor que estava por trás. Ele percebeu que Deus estava intencionalmente, incondicionalmente se entregando a um relacionamento de amor. Ele quer cuidar. Devemos lembrar que quando Deus traz o seu povo ao deserto e mantém ele lá no deserto, para que será? É para matar? É para acabar com você? Não! É para te lapidar, para te purificar, para te melhorar, para te treinar, para te capacitar. Presta atenção, é para te treinar. Não é para te humilhar. Não é para te deixar lá na lona. É para te levantar, te fortalecer. E aí você mal sabe, mas seus músculos já estão ficando rígidos, fortes. Você já não é mais aquele raquítico espiritual. Tu é uma pessoa já abarrotada de músculo espiritual. E aí? A ingratidão faz você ficar cego em relação ao que Deus é e faz na sua vida. Eu sei que é difícil. É difícil ver o amor e o cuidado de Deus na disciplina. É difícil ver o amor e o cuidado de Deus na correção do seu pai. Várias vezes eu tenho uns pega-ratão aqui em casa e tal, e vejo os beijos para fora. Mas eu não tô nem aí, sabe por quê? Porque eu tô fazendo a minha parte de pai. E pai não se discute. O filho pode até ficar chateado por um momento, mas a alegria vem pela manhã. No outro dia tá falando, tá conversando, tá brincando, tá isso, tá aquilo, tá fazendo tudo de novo, né? Então tem que ter tempo de continuidade, sempre, né? Não seja fatalista ou amuado. Veja a disciplina de Deus com expectativa. Cada palmada de Deus é uma bênção na sua vida. Cada palmada de Deus deve ser considerada uma bênção. O amor dele pode ser visto desse jeito. Ele nos ama e ele quer nos dar benefícios. E é através da sua disciplina. Assim como um pai que deseja ver o filho, o melhor do seu filho, o melhor para o seu filho, Deus, como um pai, também ama e cuida e nos disciplina para o nosso aprimoramento. Para o nosso aprimoramento. E aí, nós também temos que, alinhados à disciplina de Deus, de acordo com o texto de Hebreus que a gente leu, o que significa se submeter a Deus? Significa um cumprimento ativo da sua vontade. Um cumprimento ativo da sua vontade. Submissão ao Pai espiritual é mais do que algo passivo. Não é só uma sugestão, não é uma sugestão. É uma ordem ativa, progressiva. Por isso que o povo de Deus não pode ser um povo fraco, não. Tem que ser um povo progressista. Não do partido progressista. Um povo que progride em tudo. Proativo. Um povo que faz. Pode ter 50 anos de idade, mas tem uma alma de 25. Precisa ser assim, gente. Porque o Senhor renova as nossas forças diariamente. O Senhor nos ama, nos disciplina para a gente ser melhor. Né? Não é para ficar autocomiserável, achando que tudo é problema. Não sei se vai dar, não sei se vai dar. Será? Será? Não é será não, vamos embora. Eu me lembro numa ocasião que eu estava com a família, aí a gente entrou num aplicativo para ver questão de cinema, filme. Qual era o filme que estava na jogada lá e tal, né, em cartaz, e tinha um baita filmaço. E aí a gente pegou e pensou, será que dá? Será? Aí fomos no shopping lá, não tinha mais nenhuma cadeira. Botamos a mão na cabeça e pensando, puxa vida, andamos tanto para poder ser frustrado. Aí já não dava certo o que... Enfim, aí apareceu no aplicativo lá um outro lugar, na outra cidade próxima da nossa e várias cadeiras abertas. O que a gente fez?
Vamos para lá, não vamos ficar telefonando, não vamos perder tempo aqui não, vamos lá. Bah, e aí na fé, né? Senhor, em nome de Jesus, que a gente chegue lá e dê tudo certo. Chegamos lá, tinha que ter levado o documento dos pequenos. Aí, na hora, Deus falou assim, tem celular para quê? Aí a gente pegou o aplicativo do plano de saúde das crianças. Lá tem o nome deles, pelo menos. Não tem o número do RG, mas tem o nome deles como dependentes. Beleza? Liberaram para nós. E aí a gente pôde assistir o tão esperado filme que a gente tinha visto. Gente, persevere. Não foi isso que a gente viu hoje de manhã? Persevere. Nem tudo está perdido. Se você desistir no meio da batalha, tu vai morrer e vai matar todo mundo também, porque depende de você a defesa. Depende de você. Você precisa ser proativo. Significa também estar em submissão à palavra de Deus. Não é dizer que é de Deus e não ler nem a sua palavra. Como é que você vai? Eu queria que você passasse por um concílio para ver. Presta atenção. Tu vai passar por um concílio na porta do céu, tá? Aonde não só você vai ter que ser julgado, como vai ter que falar o que você fez e deixou de fazer. Aí é o problema, né? Vai ser um problema. Aí a chapa vai esquentar. Olha, existe um fazer, né? E existe um sofrer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus pode ser fácil. Agora, sofrer a vontade de Deus, opa, aí não é para todo mundo não, viu? É só para aqueles que entendem que o sofrer é justiça de Deus, é amor de Deus, é disciplina de Deus, né? Quando oramos, seja feita a tua vontade, Senhor, nós estamos querendo dizer, sabe o quê? O que a gente quer dizer é, Senhor, seja realizada por mim a tua vontade. Então, que eu faça a tua vontade, que seja realizado por mim a tua vontade. Não é venha a nós, mas sim, Senhor, que de mim seja aplicado a tua vontade. E é uma responsabilidade muito grande, né? Dessa forma, a sujeição a Deus como um pai é o reconhecimento prático do seu senhorio nas nossas vidas, da sua vontade, do seu poder sobre nós. Jesus é o maior exemplo disso. Jesus é o maior exemplo. Ele obedeceu a Deus em tudo e até ao extremo da sujeição. Qual? A morte. Sem abrir o bico. Ele foi levado, né? Olha o que diz a Bíblia em Mateus 26:39. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Quem tem capacidade e disposição para tanto? Para falar isso, né? Porque tem consequências, certo? E aí, primeiro é como, o que significa me submeter, né? E por último aqui, o que significa, ou melhor, o porquê se submeter. Por quê? Por que eu tenho que me submeter? Porque tem muita gente hoje que tem as suas verdades pessoais e fica questionando, por que eu tenho que me submeter a Deus, ao que os crentes dizem? Beleza, porque Deus é Pai. Quantos de nós não fomos abandonados pelos nossos pais? Só aí eu já tenho uma necessidade de paternidade na minha vida. Então, só Ele pode preencher essa paternidade. É correto e é conveniente que os filhos estejam em submissão, em sujeição a Deus. Quando os filhos não se submetem aos seus pais, em geral, acontece o quê? Eles sofrem dores. Em geral, passa por dificuldades. Se aos nossos pais a gente deve obediência, seria diferente em relação a Deus? Se aos nossos pais a gente deve honrar, é diferente a Deus? Não. Né? Olha o que o texto diz, nós lemos isso. Tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. É incoerente você respeitar seu pai e não respeitar Deus. É incoerente você respeitar Deus e não respeitar seu pai. As duas formas, vice-versa, são erradas.
Você tem que obedecer a Deus e tem que obedecer ao seu pai. Você tem que obedecer ao seu pai e tem que obedecer a Deus. É de Deus isso. Certo? Nós temos que lembrar que em Deus não há tirania. Né? Olha o que diz 1 João 5,3. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Não são pesados. Por isso você tem que tomar cuidado. Cuidado quando você afirma, é muito pesado obedecer a Deus. Tem que ter cuidado quando você diz, o Deus pede algo muito, Deus exige muito. Né? Devemos ser gratos, porque Ele se manifesta como Pai, como nosso Pai. Seus mandamentos, eles visam o nosso bem. Então eu não posso dizer, Deus é muito exigente, ou eu não vou fazer a vontade de Deus porque é muita mão. Né? Olha só, o amor prático a Deus está na nossa obediência a Ele. Quer mostrar o amor a Deus, a praticidade desse amor? Obedeça a Ele completamente, sem reservas, sem questionar. Os mandamentos de Deus deixam de ser pesados quando nós entregamos a nossa vida de forma incondicional a Ele. Ele se entregou nesse relacionamento conosco de maneira incondicional. Até morreu por nós. E nós fizemos o que incondicionalmente para Deus? Certo? O que significa isso na sua vida, né? No caso, eu não consigo fazer isso para Deus. É muita exigência, Deus pede muito. Quando você diz isso, significa que você ainda não entregou alguma coisa completamente a Deus. No caso, a sua vida, né? E é uma eterna luta. Quem vai ser o dono da sua alma? Você ou Deus? Quem vai ser o dono da sua alma? Siga o exemplo do filho mais velho. Siga o exemplo do irmão mais velho, Jesus. João 18:11. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Pura submissão, pura aceitação, pura sujeição. Aqui a gente fica impressionado com essa atitude de Jesus, em detrimento a Pedro. Ele falou isso para Pedro, né? Naquele momento em que Pedro estava com a espada para cortar a orelha do Malco, do soldado. Né? E aí Jesus pegou a mão dele e falou assim, porventura não haverei de beber o cálice? Será que não é para eu cumprir a vontade de Deus primeiro? Calma aí, Pedro. Fica quieto aí. Né? Não desanime, viu? Não desanime. Como um filho obediente, dobre-se diante do Pai e diga assim, Senhor, a tua vontade seja feita, não a minha. Senhor, a tua vontade seja feita, não a minha. E por que submeter? Termino dizendo, porque este é o segredo da verdadeira felicidade. Muitas pessoas ficam, falando, eu quero ser feliz nessa vida. Todo mundo tem direito de ser feliz. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Quer viver? Quer ter uma vida plena? Quer ter uma vida beneficiada? Quer ter longos dias, como diz Pedro lá? Então, obedeça. Uma vida só terá sentido quando ela é vivida segundo os propósitos divinos. Uma vida, se não tem sentido, você não encontrou ainda, só em Deus encontramos um sentido real para viver. Né? Um machado, ele só é útil quando ele é usado para o propósito pelo qual ele foi criado. Aí você vai lá, pega o machado. Primeiro, ele tem que cumprir o propósito dele. Qual é? Cortar árvore. Né? Ou cortar algo que é a finalidade dele. E ele precisa estar afiado. Quando que nos afiamos? Quando nós temos a palavra de Deus. Quando a gente ora, quando a gente busca Deus, aí nós estamos afinados com Deus. Né? Uma cafeteira só tem a finalidade correta se ela é usada com o propósito pelo qual ela foi criada. Né? Se ela faz café. Agora, tem gente que faz chá na cafeteira. Tem a ver?
Não. Dá até para fazer, mas não é o propósito, né? O chá se faz de outra maneira, né? E o carro? Ele só tem utilidade se ele for usado para algo que o propósito pelo qual ele foi criado, né? Aí o cara usa o carro para morar dentro dele. Porque um dia a mãe dele falou assim, o dia que você tiver uma casa, você é homem. Aí ele fala assim, não, mas eu quero um carro primeiro, então vai morar no carro. Aí ele foi morar no carro. Tem propósito? Não. O carro não foi projetado para uma moradia, né? E você só tem sentido se você cumprir o propósito pelo qual você foi criado. Para quê? Para cumprir a vontade de Deus, para obedecer a vontade de Deus, para amar a Deus, para honrar a Deus. E aí você vai ter sentido de vida. De fato, a grande felicidade das pessoas é que elas... A grande felicidade não, a grande infelicidade das pessoas é sempre afirmar que elas afirmam e insistem em falar que elas merecem a felicidade. A infelicidade dessas pessoas é insistir em viver longe dos propósitos, dos planos de Deus e dos propósitos pelo qual a pessoa foi criada, né? A Bíblia diz em Deuteronômio 5:33, andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida. Tudo lhes vá bem e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Está aqui, o sentido da vida é obedecer a Deus, né? Muita gente quer viver a vida sem o plano de Deus. Não tem como. Aí você observa aqui que Deus fala em termos de ter vida, né? De obter vida. Só que essa vida pode ter um acréscimo, né? O acréscimo vem porque nós obedecemos. Quer viver? Obedeça. É o acréscimo de Deus. Podemos ter podemos ter vida ou uma vida abundante. Qual que você escolhe? Vida ou vida abundante, né? Uma vida simples ou uma vida mais ampla, né? Quantos de nós, né, falam, como eu falei antes, eu quero ser feliz. Ok, tudo bem, você pode ser feliz, mas para ser feliz você tem que ser obediente. Não tem felicidade na desobediência. Por isso que muita gente aí está problemáticas. Por isso que muita gente aí estão sofrendo, porque não querem obedecer, andam em rebeldia. E aí não tem cabeça para pensar corretamente. Elas, ora escolhem uma coisa, ora escolhem outra, um infortúnio atrás do outro, né? Olha o que diz Salmo 119, 116. Sustenta-me segundo a tua promessa e eu viverei. Segundo a promessa de vida eterna, né? Finalizando então, concluindo, viver a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus é o nosso porto seguro, é o verdadeiro lugar de descanso dos nossos corações, a fonte verdadeira de alegria, né? Somente fazendo a vontade de Deus, nós vamos ser capazes de entender esse Deus, de entender o que é servir esse Deus, como é servir esse Deus, o que Ele pode nos dar, né? Olha o que Jesus afirmou aqui em Mateus 11, 29 e 30. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o salmista diz lá, completa é a paz dos que amam a tua lei, e não há para eles obstáculo intransponível. Olha que legal, né? Aí a pergunta para você, só para finalizar aqui, pense bem, você é submisso a Deus? Você vê, ou melhor, como você vê Deus? Como você vê o Pai? Como um ser carrasco, maldoso, que quer o seu mal? Ou como alguém que deseja ver a transformação da sua vida através de um relacionamento que te leve a vida a ser semelhante à de Cristo? Como que você vê Deus? Como um pai de amor ou como um pai déspota, ditador, maldoso?
submeta-se a Deus, alinhe-se à vontade de Deus e você vai viver. É o que nós vimos aqui. Amém? Amém.